Muito obrigado, muito obrigado. Você consegue realizar todas as coisas boas. Todas as coisas boas coisas fenomênicas, claro. Desde que se lembre disto todos os dias. Desde que se lembre disto, ou seja, uma coisa só, não é lembrar milhões de regras, de procedimento, nada disso. Basta lembrar uma coisa muito simples. O homem só tem uma falta, ele só tem uma necessidade. Então, glorificar, em primeiro lugar, a sabedoria de Deus. E é bem fácil fazer isso. Deus se manifesta em todos os lugares e coisas. Deus é a sabedoria infinita, por isso manifesta como infinidade de projetos, ideias na natureza, através de minerais, plantas e animais. Aqui está a formação de um cristal de água. Quando vai congelar, ela forma esses lindos cristais. Não é uma coisa... Se você olha um bloco de gelo por fora, aparentemente é uma coisa bruta, mas na verdade ela é formada de milhões, bilhões de cristais. A neve, gelo, enfim, todos os minerais. Se você olhar com um microscópio, você vai ver uma formação forme, bonita, ordenada. A abundância das espécies, a infinidade e variedade das formas, a simplicidade e a precisão, a perfeita harmonia e equilíbrio dentro da simetria, tudo o que vemos só nos causa admiração e louvor. Oh, que maravilha a sabedoria de Deus! Glorificada seja a sabedoria de Deus, seja glorificar reconhecer. Você tem que reconhecer que Deus está presente em todos os lugares, em todas as coisas. Deus é a substância que cria a forma de todas as coisas. Glorificar é reconhecer, é dar graças a Deus. O homem é centro consciente e agente da criação. A sabedoria criativa que rege as espécies animais, plantas e minerais na natureza causa-nos grande admiração e veneração. Aqui está Philodendron Pink Princess. É uma planta rara, caríssima, mas tem milhares, milhões de plantas, variedade. Dentro de uma mesma espécie tem uma variedade raríssima, fora as variegatas que vão surgindo naturalmente quase todos os dias. É fruto dessa sabedoria criativa que está dentro, que aloja dentro das plantas. Porém, os animais, as plantas e minerais são coisas criadas que apenas desenvolvem passivamente as formas concebidas, sendo objeto da criação e não o agente da criação. Porém, o homem é o centro consciente da criação, isto é, o homem é agente da criação, ele pode criar, ele pode inventar, pode desenvolver novas formas, novas cores, novos padrões. O homem não é uma simples criatura, mas, junto com Deus, é responsável pela criação. Deus criou o homem para poder expressar as suas ideias neste mundo terreno, no mundo das formas. Eis a razão por que se diz que o homem é a suprema autoexpressão de Deus. E isso é o ponto mais importante. Você tem que lembrar, guardar isso e lembrar todo dia, todo instante, toda hora de que você é a suprema autoexpressão de Deus. Muitas vezes nós esquecemos de que somos a suprema autorrealização de Deus. Então, nós teremos contratempos, desânimo, tristezas ou doenças. Por isso, é necessário relembrarmos diariamente, constantemente, que somos a suprema autoexpressão de Deus. O que é ser suprema autoexpressão de Deus? É ser filho de Deus,
lembrar que somos filhos de Deus, ou seja, somos criações de Deus. E além de ser criações de Deus, nós herdamos de Deus a capacidade criativa, de expressar a forma, de criar, de inventar, de desenvolver, de potencializar as ideias de Deus neste mundo. O Shinsokan, meditação, é a melhor prática para se lembrar que o homem é a suprema autoexpressão de Deus. Shinsokan é uma prática bem simples, é mentalizar ou perguntar para você mesmo: você é filho de Deus? E você dizer: sim, sou filho de Deus. Deus cria todas as coisas com o pensamento, ou seja, pela palavra. Você pensa usando palavra. Não há como pensar sem usar uma palavra. Não há como pensar num carro sem falar carro. Você pode não expressar, verbalizar, fonetizar a palavra carro, mas você lá dentro fala carro e lembra do carro, da forma, a marca, o modelo. Deus é espírito, Deus é palavra, Deus não possui espírito. É fundamental guardar isso. Deus não possui espírito, Deus é o próprio espírito. Deus é a sabedoria universal. Por isso que está na Sutra Sagrada. Quando o espírito deste Deus perfeito entra em vibração e se manifesta como palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Quando o espírito entra em vibração, é preciso entender o que é o significado disso. Não é matéria que se movimenta, ou seja, Deus tem corda vocal e pronunciou uma palavra. Deus é espírito, não é matéria, não tem corda vocal, mas sim, é o espírito que se transforma em palavra. O som emitido pelas cordas vocais expressa o pensamento na forma de palavras vocais. Esse é o lado fenomênico. O homem não tem toda essa capacidade de transformar assim em palavra, mas ele consegue expressar o seu pensamento através da palavra. Para isso tem as cordas vocais, e as cordas vocais expressam o som na forma de palavras. Pensamento, isto é, a palavra, constrói todas as coisas, tanto as coisas boas como as coisas más. E aí que é a questão, você tem que lembrar sempre de expressar palavras boas para criar coisas boas. Como que se faz isso? O homem cria coisas más quando se esquece de que é filho de Deus. O homem, como filho de Deus, é o centro consciente da criação divina. Portanto, imagina na sua mente apenas coisas boas, pronuncia conscientemente boas palavras e cria somente coisas boas através do poder da palavra. Mas quando esquece que é filho de Deus, quando desliga de Deus, quando deixa de ser a suprema autoexpressão de Deus, deixa de pronunciar boas palavras, isto é, pronuncia más palavras e acaba criando coisas más. De hoje em diante, então, você deve lembrar todos os dias, a todo instante, que é filho de Deus, que é a suprema automanifestação de Deus. Desta forma, só pronunciará boas palavras quando você tiver consciência de que é a suprema autocriação de Deus. Você só manifesta boas palavras, manifestando boas palavras, você só realiza coisas boas. Você deve lembrar todos os dias da sua vida de que é filho de Deus. Afirme todos os dias ao acordar: eu sou filho de Deus, para pronunciar somente boas palavras durante o dia todo e assim criar somente boas coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas, por isso o homem, filho de Deus, que nasceu com a vida de Deus
e herdou a sua sabedoria, nunca será escravo dos acontecimentos deste mundo, ou ambiente, ou das situações. Aquele que tem a consciência do Filho de Deus é também o Senhor e regente de todas as criações, ou seja, de todos os acontecimentos e situações. Portanto, é fundamental você lembrar todos os dias de que você é a suprema criação, realização de Deus, e que como é que se faz isso? Afirmando: eu sou filho de Deus. Afirme todos os dias ao acordar: eu sou filho de Deus. Lembre-se sempre que o homem é senhor e regente da criação. Quando o comandante de um batalhão dá a sua voz de comando, os soldados se movimentam de acordo com as ordens recebidas e avançam contra o inimigo. Quando você lembra que você é o senhor regente da criação, você é o agente da criação, e você ordena através da palavra, ordena os seus soldados. Quem são esses soldados? São soldados aquele que Henry Ford chamou de corpúsculos espirituais. Da mesma forma, se o homem ordenar através do poder da palavra para que apareçam as coisas desejadas, ou seja, coisas boas, a força criadora do universo movimentará de acordo com a lei e apresentará aquilo que foi ordenado. Preste atenção no que está grifado. Movimentará de acordo com a lei, não é fazer qualquer coisa que bem entende para você, não. Tem que estar de acordo com a lei, principalmente com a lei mental. Você recebe aquilo que você dá primeiro. Você tem que dar alguma coisa ao mundo para receber. Se você quer ter amizade, é preciso oferecer amizade. Se você quiser ter algo, você tem que oferecer esse algo primeiro para poder receber. Não adianta usar a palavra fora da lei. A força criadora do universo se encarrega de realizar obedecendo a lei. E por isso não há necessidade do homem debater-se com a força corporal, força mental, força física. Henry Ford chamou de corpúsculos espirituais ao trabalho executado pela força criadora da vida. De onde surgem as coisas desejadas? Parece que vem voando, não é isso. Coisa desejada é aquilo que você desejou na sua mente, aquilo que você desenhou na sua mente. Só que você fez um desenho, o desenho tem que ser formatado. E aí é que entram em ação os corpúsculos espirituais de Henry Ford. Henry Ford tinha esse conceito de corpúsculos espirituais, constituem a substância que dá forma ao desejo. Quando você tem uma ideia, um desejo, o corpúsculo espiritual preenche aquele desejo. Sua ideia é como se fosse um molde. Tem um lado exterior, mas para que o lado exterior funcione, tem que ter o lado interior. E os corpúsculos espirituais, segundo Henry Ford, é a substância que dá a forma à ideia. No mundo fenomênico, tudo se manifesta obedecendo uma sequência horária. Todas as coisas boas já existem no mundo de Deus, e o Filho de Deus já as possui, porque já recebeu. Eis que vos dei. Mas ela se manifesta no mundo fenomênico, tal qual um filme em que as cenas desenrolam, uma após a outra, sequencialmente numa ordem cronológica. O filme desenrola, mas o fundamental é que o teu filme mental desenrolar. O maior problema das pessoas apega-se a um fato, uma circunstância, e não faz o filme andar, o filme da vida se movimentar. Por isso que fica projetando o mesmo tipo de cenários, dias, anos, meses, anos, assim,
parece que está estacionado no mesmo cenário. O mundo fenomênico é um mundo onde expressa Deus, e o instrumento que expressa Deus é o homem utilizando a sua mente. O progresso que acontece no mundo fenomênico, no nosso mundo, é a gradual manifestação das ideias de Deus. Então existe uma razão de ser desse mundo dos acontecimentos. Não é uma esculhambação à primeira vista. Se você olhar o mundo, parece uma esculhambação. Parece esculhambação por causa da mente do homem. A mente do homem não está traduzindo corretamente as ideias de Deus nesse mundo. Quanto mais a mente humana estiver conturbada, quanto mais a mente humana estiver em conflito, em atrito, em briga, em dissensão, em separação, como nós vemos neste mundo, as pessoas brigando por coisas inúteis, à toa. Quanto mais as pessoas estiverem em desarmonia, mais confuso, mais desarmônico vai aparecer a cena desse mundo. Mas nem por isso não é um caos total. Existe uma ordem por trás dela que vai acabar restabelecendo a ordem. Você deve manifestar neste mundo aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Quando a nossa mente, quando a sua mente desliga, ou seja, afasta de Deus, esquece que é filho de Deus, você cria, pensa, fala, utiliza palavras más e cria coisas más, que é o fenômeno falso. O fenômeno falso é a mente desligada da mente de Deus, que cria coisas falsas, cria doença, cria pobreza, cria tristeza e infelicidade. Quando a mente humana se desliga, se esquece que é filho de Deus e cria, só usando sua mente do ego, cria coisas falsas, cria doença, cria confusão, cria irritação, cria o desespero, cria a infelicidade. Mas estas coisas más não existem, porque não são aquilo que existe no mundo de Deus. No mundo de Deus não existe a doença, não existe a pobreza, não existe a tristeza e a infelicidade. Portanto, elas não existem, não são criação de Deus. Quando diz que doença não existe, não é que fenomenicamente o cara está doente, fala doente, não existe, não está doente, não é isso. A doença não existe porque não é criação de Deus, não tem substância que sustenta. É criação da mente. Quando muda o pensamento, quando harmoniza o pensamento, a doença desaparece, porque a causa desaparece. Aquilo que já existe no mundo de Deus é como uma semente, é uma dúvida que as pessoas têm. O que é disso? O que Deus criou? Na verdade, Ele não criou uma coisa física, esse é o grande problema nosso. Disso é como um plano que existe dentro de uma semente que se manifesta obedecendo as seguintes sequências: germinação, evolução de cotilédones. Cotilédones é aquela primeira folha que surge no meio da semente, caules, troncos, folhas, botões, flores e frutos. Essa é a sequência. Disso, uma vez quando perguntaram ao Dr. Masaru Taniguchi o que era disso, ele disse exatamente, é como uma semente. Se você abrir uma semente, você não vai ver nada, não vai ver uma imagem, não vai ver um tamanho, uma cor, um formato. Isso é um plano, é o arquétipo de todas as coisas. Mas, uma vez semeada, ela vai produzir milhões de filhinhos.
vai se desdobrar em milhões de formas e formatos. Isso é disso. Não devemos desesperar e perder a fé precipitadamente só porque as coisas boas não aparecem imediatamente. É preciso ter fé e esperar a hora, lugar, germinação da semente. Quando você, com a autoridade do agente de criação, suprema autorrealização de Deus, o Filho de Deus, praticar Shinsokan e orar sobre coisas boas, utilizando-se de boas palavras, mentalizar que já as recebeu, a ação criativa do universo, ou seja, os corpúsculos espirituais começarão a trabalhar como um soldado que obedecem às ordens e concretiza neste mundo. Você tem que reconhecer que já recebeu. Quando você reconhece alguma coisa, quando você recebe alguma coisa e reconhece, o que se diz? Muito obrigado. Quando a semente germina, ocorre uma transformação. A semente vai inchando, vai crescendo e abre-se. Nesta hora, não deve reprimir a manifestação que surge espontaneamente do seu interior, sem se preocupar ou amedrontar com as mudanças que ocorrem no meio ambiente ou nas atitudes das pessoas que o rodeiam. Quando você tem uma ideia, você tem uma semente dentro de você. Então, tem todo o processo de manifestação das ideias do seu interior, né? Nesse momento vai ocorrer algumas mudanças na sua vida. A semente rompe a sua casca externa quando germina e cresce. De modo idêntico, ocorre de alguma forma um processo de transformação ou destruição quando as coisas existentes no mundo de Deus está para aparecer neste mundo. Com certeza será realizada se você não ficar assustado com as transformações e não perder a fé de que virá com certeza um bom resultado. Transformação quer dizer mudança, pode, no caso de uma doença, é muito comum piorar a doença em vez de melhorar, mas não é piorar no sentido de agravar, é piorar porque está acontecendo uma mudança, uma transformação, para que a vida possa sair firme, forte, criando novas células, novos organismos perfeitos. Para isso ela faz um barulho. Você não pode assustar com isso. Não se assuste com barulhos durante a construção. Muitas vezes, antes de iniciar uma construção, é preciso derrubar a construção velha, fazendo um barulho, um estrondo. Durante a fase da realização dos seus ideais, dos seus sonhos, poderão surgir momentaneamente acontecimentos barulhentos, inquietantes, mas eles correspondem aos estrondos das obras de escavação e concretagem para solidificar o alicerce. Portanto, não devemos ser influenciados por essas aparências externas que parecem destruidoras e desenterrar a semente da fé que diz, com certeza se realizará. Orar em Deus em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Nesse momento que você veio a apreensão, veio o medo, veio a insegurança, veio a desconfiança, você tem que orar a Deus em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Mesmo que surjam os mais complicados problemas, eles são reflexo da mente. Por isso, quando mudar a nossa mente, problemas também se transformam e solucionam. Faça primeiramente o Shinsokan para se harmonizar com todas as coisas do universo e agradeça até mesmo aqueles que parecem inimigos e depois entregue o problema a Deus. Entregar é desapegar, é soltar. Você não pode apegar. Apegar é querer que seja assim, querer que aconteça dessa forma,
querer que solucione dessa forma. Quero que seja assim. Ficar questionando por que não acontece dessa forma. Entregue, desapegue do problema. Se o seu problema não for solucionado mesmo após ter entregue a Deus, francamente, se você realmente se desapegou, tirou aquele quero que seja assim, tem que ser assim, precisa ser assim da sua cabeça. Quando você fizer isso e não solucionar, ainda não solucionar, significa que sua mente não está em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Por isso que a revelação divina da grande harmonia diz: mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Ao orar para Deus, deve estar em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Se você não estiver em harmonia, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Você consegue realizar todas as coisas boas, qualquer coisa boa, desde que lembre que você é filho de Deus. Quando você lembra que é filho de Deus, você tem a consciência do eu sou filho de Deus, você vai usar boas palavras, as boas palavras realizam coisas boas na sua vida. Muito obrigado, muito obrigado.